Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente a transformações de funções, isto do 10º ano. O exercício é o seguinte: considera uma função f de contradomínio menos 4 até 3, tudo fechado, cujo mínimo absoluto é exatamente menos 4, isto para x igual a 3, ok? Então 3 é o minimizante. Então a função g de x, que é dada através de algumas transformações feitas na função f, tem exatamente, e temos aqui quatro opções relativamente ao máximo dessa função g e exatamente ao seu maximizante. Bem, este exercício vou então reproduzir aqui no referencial, né? Vou inventar aqui uma função f que goze então destas propriedades que são descritas aqui no enunciado e vou fazendo as sucessivas transformações para vermos onde é que ficará o máximo da função. Começarei então com uma função f, sabendo apenas que, quer dizer, o mínimo absoluto desta função é menos 4 e o seu minimizante, quer dizer, é exatamente 3. Ou seja, quando x é 3, eu tenho que esta minha função f toma o valor menos 4, que é exatamente o mínimo absoluto. Depois eu sei ainda que o contradomínio desta função é de menos 4 até 3. Então quer dizer, vou inventar aqui uma função que tenha este contradomínio, não é? Então poderia ser, por exemplo, uma função que me fizesse isto. Poderia ser. Não é a única que teria isto, mas esta serve exatamente para aquilo que vamos fazer. Esta é então a função f, que tem contradomínio de menos 4 até 3, cujo mínimo absoluto é exatamente menos 4 para x igual a 3. Quer dizer, com a informação que nos dão, esta poderia ser a nossa função f. A partir daqui vou então fazer as transformações à função f para obter a função g. E temos aqui três transformações. Temos f de x mais 2, depois temos f de x mais 2 menos 1 e depois temos o módulo disto. São três transformações. As transformações têm que ser sempre feitas nesta ordem. Primeiro ali as transformações que tivermos com o x, depois ir construindo a transformação, quer dizer, sempre de dentro para fora. Então a primeira transformação que vamos fazer é f de x mais 2. F de x mais 2 é uma transformação que temos exatamente um deslocamento horizontal e neste caso temos x mais 2, serão duas unidades, mas no sentido negativo. Ok, o deslocamento horizontal de duas unidades no sentido negativo. E desenharei essa mesma função, f de x mais 2, a laranja. E vou apenas pegar na função, né, e empurrar a função horizontalmente, duas unidades no sentido negativo. Ou seja, aqui onde o 3 dá menos 4, quer dizer, ando duas unidades, uma transformação deste tipo nunca mexe no contradomínio, apenas mexe no domínio, apenas mexe nos valores x, né? Então se tem aqui 3, quer dizer, passava aqui para x igual a 1, havia de ter aqui exatamente o mínimo da função, né? Agora para x igual a 1, que teria, quer dizer, aqui se x0, quando x é 0, isto dá 3, então teria aqui mais ou menos no, mais ou menos não, teria que ser mesmo no 2, se eu faço isto. Para x igual a menos 2, teria exatamente o y igual a 3. Então teria uma função que me faria isto. Esta função laranja é mesmo esta, f de x mais 2. Agora, tenho aqui outra transformação. Vou colocar arroz, que é pegar então no f de x mais 2 e subtrair uma unidade. Esta é uma transformação que consiste num deslocamento vertical, né? Todas as transformações são do tipo f de x mais uma constante. Isto implica então um deslocamento vertical, né? Isso é menos 1, quer dizer, então um deslocamento vertical de uma unidade no sentido negativo. Ou seja, vou pegar então aqui na função e vou empurrá-la, né? Uma unidade para baixo. Então se aqui o x igual a 1 dava-me o y menos 4, quer dizer, o mesmo valor de x igual a 1, terei agora o y. Se desce, quer dizer, as imagens descem uma unidade para os mesmos valores de x. Então aqui, vou dizer, o mínimo absoluto, que seria aqui menos 4, passará a ser menos 5. E aqui no x igual a menos 2, quer dizer, se dava 3, descendo uma unidade, passará então a dar 2. E teria aqui a função com esta transformação. É basicamente descerem a função verticalmente, né? Neste caso no sentido negativo, porque é menos 1, se fosse mais 5, subiam a função verticalmente 5 unidades. Neste caso vamos mesmo descer e a função faria mais ou menos isto.
Agora, última transformação é exatamente aplicar o módulo, não é? Então tenho o módulo de f de x mais 2 menos 1. E o que é que o módulo faz à função? Quer dizer, este módulo vai mudar as imagens, não é? Os y de esta função que se encontra aqui dentro, que é exatamente esta aqui a roxa, f de x mais 2 menos 1. E reparem que o módulo de mais 4, por exemplo, há de ser exatamente igual, continua positivo, né? Igual a 4. O módulo é uma distância relativamente à origem, é sempre positivo. Se a distância à origem é 4, quer dizer, o mais 4 está a uma distância de 4 unidades da origem. Mas, por exemplo, se eu tiver um módulo de menos 3, isto vai dar exatamente mais 3, porque a distância é sempre positiva. Então, em termos gráficos, o que é que acontece aqui ao gráfico? Reparem que, quer dizer, as imagens que já foram positivas ficam exatamente iguais. Então vou aqui à função arroz, né, que é a função que eu vou aplicar um módulo. E à parte da função tem as imagens positivas, que é esta, né? Aqui os y são sempre positivos, neste segmento. Isto fica exatamente igual. Quer dizer, eu aqui não vou mexer nas imagens positivas. Agora, as imagens que são negativas vão passar a ser positivas. Ou seja, a parte negativa das imagens negativas do gráfico irá fazer uma reflexão segundo o eixo do x. Tal que, quando x é 1, o y é menos 5. Para o mesmo valor de x igual a 1, o y não será menos 5, mas será então mais 5. Então a função, quer dizer, a parte negativa da função, a nível dos y, faz uma reflexão segundo o eixo do x. Então ficaria exatamente assim. Okay. E teria então aqui a transformação final. Esta função vermelha é exatamente o g de x. E agora é uma questão de analisar aqui as respostas de escolha múltipla. Quer dizer, o que se estão a tratar aqui é o máximo da função. E o máximo desta função g, quer dizer, é o 5, né? É exatamente o 5. Então, neste caso, só pode ser a linha A ou a C. E este máximo 5, quer dizer, é dado para o valor de x igual a 1. Ok, então não há dúvidas. É mesmo a resposta C. Fica então aqui a sugestão de resolução para esse exercício de transformações. Continuem ligados, faremos mais alguns exercícios de abordagem gráfica em escolha múltipla. Então, até já.